irmãos. Bom estarmos aqui nesta noite. Gostaria de convidar a irmã Marta. Ora, Senhor, neste momento para começar o nosso culto. Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a ler um livro muito conhecido, Salmos 23, que no domingo passado leu o Salmo 136, né? Um salmo bonito, né? A gente passa pela Bíblia, para cá, salmo bonito, esse Salmo 136, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, né? A gente conhece a Bíblia e a cada dia ele se surpreende, né? Uma palavra que naquele dia foi. O profeta não tinha prestado atenção naquele salmo que repetia tantas vezes uma mesma frase. Interessante, eu falo sempre na Bíblia que a gente nunca aprende tudo, né? Cada vez que você se aproxima da Bíblia, você aprende uma coisa nova. Eu nunca tinha prestado atenção naquele salmo que repetia aquela frase tantas vezes. Olha, que eu já passei por ali, já li isso, né? Então a gente precisa não somente ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia, prestar atenção na Bíblia, né? Por isso o nosso EPD é sempre bom, porque a gente tem essa oportunidade também de estudar a Bíblia de uma forma mais minuciosa. Então vamos ler o Salmo 23. Aí, por incrível que pareça, nessa versão aqui, é a primeira vez que eu li o Salmo 23 dentro da Bíblia, né? Aí eu estava pesquisando ali, porque eu vi uma palavra que parece que eu não conheço essa palavra, né? Mas aí eu pesquisei, ela tem sentido mesmo que eu já conheci. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu fogo e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e me honrarás ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Felicidade, né? Que Deus possa nos dar sempre, nos fazer lembrar disso, nos conscientizar dessa proteção de Deus, desse cuidado de Deus, né? Eu estava vendo aqui na versão minha, a versão antiga, a maioria das versões faz usar em vez de Páscoa, a palavra que está atrás. Páscoa que está atrás, por que atrás? Atrás significa tudo. Aquela campina verde, vai na rural, é
aquele pasto bonito, né? Aí tem uma ventinha, aí às vezes é perto de um riacho, né? E os pais lembrar que o Senhor tem esse cuidado com cada um de nós, né? Assim, cuidando da gente, né? E estamos aqui por isso, né? Um dia dedicado à oração, aos pedidos, aos agradecimentos, né? Gosto muito do texto de Pedro, né? Que é incrível, que todas as nossos anseios, né? Ser o conhecimento de Deus, devemos colocar diante de Deus aquilo que a gente quer. Existe aquelas coisas que a gente só fala entre a gente e Deus, né? Existe aquelas coisas que a gente divide com os irmãos, né? Então aqui esse local é a hora de estarmos orando, os irmãos orando uns pelos outros. A gente pede louvor. Irmãos, meus pais, vamos ficar de pé para estar adorando o Senhor nessa noite. Hinos do cantor cristão 305, nosso cantor cristão. Vamos cantar todos juntos. Adorar o Senhor nessa noite, agradecer por estarmos aqui reunidos na sua presença. Esse povo fala consagrado, então vamos consagrar essa noite toda ao Senhor, todo o nosso coração.
Vamos continuar adorando. Jesus, pastor amado. Vamos continuar adorando, exaltando esse Deus com muita força, com muito amor. O nosso Senhor Jesus merece a nossa adoração.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de louvor e adoração a Ti. Assim como foi dito aqui, o Senhor promete nunca nos deixar. Em qualquer situação, o Senhor está conosco, Pai, o Senhor que nos fortalece. E que continue assim, Pai, que o Senhor nunca venha nos deixar, que o Senhor venha sempre olhar para cada um de nós. Deus, abençoe as nossas vidas, Senhor, nos fortalecer em Ti, meu Pai. Cuida de cada um de nós aqui, aqueles irmãos que não pôde vir por causa do seu trabalho. Deus, que o Senhor também venha cuidar. Deus, abençoa a nossa vida espiritual contigo. Pai, fortalece cada ministério dessa igreja. Fortalece, Senhor Jesus, a cada um de nós. Que possamos estar firmes na Tua presença, Pai, tendo certeza que temos um Deus grande e poderoso que olha por nós, meu Pai. Te agradecemos por mais esse momento de adoração a Ti. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor, nós sempre possamos sentir a Tua presença, Senhor, seja no louvor, seja na palavra, seja na oração. O Senhor está conosco, Pai. Sem a Tua presença neste lugar não somos nada, Senhor Deus. A Tua presença que nos fortalece, a Tua presença que nos faz caminhar, Senhor Deus, forte, Senhor, tendo a certeza que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado por cada um que aqui está. Que a Tua palavra agora venha de encontro a cada coração. Que não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Que possamos sentir a Tua presença. Que o Teu servo venha ser usado por Ti, Pai, para falar e mexer com os nossos corações, Deus. Nos fortaleça em Ti, Senhor Jesus. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da palavra sobre regeneração. Tem um texto aqui, mas nessa Bíblia aqui eu não marquei, que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi uma continuidade da primeira, mas Paulo teve que manifestar o sentimento de amor que ele tinha pelo povo e reconheceu que a primeira carta foi dura, porque havia problemas muito sérios no seio da igreja. E
as pessoas ficaram entristecidas com a palavra de Paulo, mas a palavra de Deus ela tem que ser dita, porque ela cura. Remédio bom é remédio amargo. Mas na segunda carta, Paulo, continuando a falar, ele diz no capítulo 7, no versículo, vamos ler aqui, o 7 e 9, diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresse. E no versículo 10 ele diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo explicou que foi duro com a igreja ficou triste, mas ele explica: a tristeza de Deus gera reflexão, gera mudança, gera cura, e muitas vezes as pessoas demoram para entender. O caso que eu queria do aconselhamento do time da irmã que nós oramos é uma situação complexa, delicada, da direção de influência. E eu sou comprometido com Deus, porque se eu não falar da verdade, Deus me cobra. E o amor não se omite. O amor, ele cuida. E às vezes, para cuidar, tem que ferir um pouco. Quantas e quantas vezes minha mãe pegou pesado comigo na minha infância, por erros e mais erros. Depois que a gente fica adulto, a gente fala: graças a Deus que eu fui criado e educado assim. O que eu aprendi com a minha mãe, com as durezas dela, eu aprendi a ter mais respeito, eu aprendi a me colocar no meu lugar, a honrar os mais velhos, a honrar a autoridade. E realmente o que está faltando hoje na nossa geração, desses jovens, é por falta de disciplina, por falta de palavras duras dos pais. Essa geração não respeita ninguém. Não respeita professor, não respeita diretor, não respeita ninguém. É uma geração muito rebelde, indomada, porque não foi colocado limite. Então, as pessoas, por amar, deixam frouxo, mas isso não é amor. O amor não se omite. O amor, quando você vê algo, você vai lá e vai trabalhar, você vai ajudar, ainda que no momento a pessoa não entenda. Se a gente fosse no tempo de Jesus e assistisse uma mensagem de João Batista, a gente ia correr. Porque o homem já começou assim: raça de víboras, aquele fugido da ilha de Douro, apresentar fruto de arrependimento. Esse do machado da poça vai todas as águas. Quem não der fruto, ele vai cortar. E o próprio Jesus, muitas vezes, foi duro. Mas a tristeza de Deus, ela dá vida. E às vezes é necessário. Então, vamos para a nossa regeneração. A regeneração é uma continuidade da série que nós demos sobre o verdadeiro evangelho da salvação. Que a regeneração faz parte, é um processo de mudança de vida. Para não ficar sem o texto base, abre 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Eu trouxe a Biblia porque esse culto não cabe no Bíblia. Era uma luta, eu falei: vou trazer a Biblia mesmo, porque fica difícil. 1 Pedro 1, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados com uma semente espiritual, uma semente do céu,
O Espírito Santo tem nos regenerado pela lavagem de água que é a palavra. Nós precisamos amar a palavra, precisamos mergulhar nas Escrituras. O maior legado que Jesus deixou na terra para a igreja, que é o único meio da igreja sobreviver, manter a sua identidade, entender o seu papel, conhecer e prosseguir buscando conhecer a Deus, é as Escrituras. Daí o ódio que o diabo tem da Bíblia. Porque o diabo sabe o poder que a palavra pregada tem. Eu tenho, como eu falo para os irmãos, todos os dias eu assisto 2 a 3 documentários diários sobre a igreja perseguida. E olha, qual é uma coisa que é incomum em todas as nações onde não querem crentes? Quando a polícia chega, a primeira coisa que eles procuram é o quê? Quem sabe? Vou dar uma pista, eles procuram uma jarra d'água, eles procuram uma boneca Barbie ou eles procuram Bíblia? Ninguém vai acertar, não? Quem falou boneca Barbie? Estou brincando. Bíblia. A ordem é, procure, quando acha a Bíblia, é a prova de que aquela família é cristã. E aquele regime comunista, como no caso Coreia do Norte, China, é a prova para que a pessoa seja presa e levada imediatamente. Porque o evangelho do cristianismo é contra os ideais do Estado. Ou quando é uma milícia islâmica lá da Sharia, como no caso que mais está em evidência hoje, é o Arã, que está dizimando os irmãos e algumas etnias menores da Nigéria, eles também procuram evidências. Chegou lá no ano, já sai dando tiro. E se pegar a Bíblia, pior ainda, porque a Bíblia é oposta ao Alcorão. O Alcorão diz que só há um Deus se o seu nome é Alá. E o único profeta verdadeiro é Maomé, o famoso Abdul Qasim Mohammed bin Abdullah Abd al-Muttalib bin Rashid. Eu até brinco com as pessoas com esse nome. E a Bíblia diz que só há um Deus, é Jeová, e o profeta é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, não tem como casar o Alcorão com a Bíblia. Eles odeiam a Bíblia, odeiam todo tipo de livro que não seja o Alcorão, os outros livros de apoio ao islamismo. Então a Bíblia sempre é o alvo. Chegou lá, tem uma denúncia. Se achar a Bíblia, meu amigo, você está encrencado, você está sendo convidado a ter o privilégio de tornar um mártir de Jesus. Eu falo privilégio no campo espiritual. No campo material é uma coisa muito difícil. Na Arábia Saudita é proibida a Bíblia. Eu vi uma reportagem certa vez que a tropa americana estava lá, que há um convênio com os Estados Unidos por causa de questões políticas, questão de petróleo, que é ligado também ao quarto e tudo mais, que os soldados americanos, com a permissão, foram proibidos de levar a Bíblia na bagagem. Nem o soldado americano com permissão, não pode. Por que o ódio que o diabo tem contra a Bíblia? Na Revolução Cultural da China, Mao Tse-tung, eles começaram a invadir as casas e procuravam todas as Bíblias, eram jogadas e queimadas. O diabo odeia porque a Bíblia é o que faz a igreja ser igreja, o que mantém o crente crente. Então precisamos ter mais sede de Bíblia, comer a palavra, passar mais tempo, passar mais horas. Não fica o dia a dia teu corre-corre. Tira um tempo para ler as Escrituras. Eu sei que quem trabalha é difícil, ficar cansado, tem a fazer, mas tira 10, 15 minutos por dia. Você vai ver que faz uma diferença na tua vida espiritual. Eu não consigo ficar um dia sem Bíblia. Quando eu estou lendo Bíblia, eu paro para descansar a vista, eu vou ler o próprio John Piper, que é o Maravilha, Bocha, Mensagem dos Puritanos. A minha esposa é testemunha, eu não estou mentindo. Leio a Bíblia inteira, todos os anos, eu vou completar a 15ª leitura de Gênesis Apocalipse agora, em dezembro, e vou continuar.
tem as minhas leituras devocionais, tem os meus tempos de leitura para preparar a mensagem, que eu não posso falar de mim mesmo. Então a Bíblia está enraizada no meu dia a dia. E quando eu estou na rua, eu estou pensando em versículos. Por quê? Eu preciso das Escrituras. Que bom se todo crente tivesse essa consciência. Muda tudo na nossa vida quando você tem acesso e mais, cada dia mais, acesso à palavra. Ainda estamos num país livre. Você pode andar com a Bíblia, com a Bíblia ali na praça. Nesses países não pode. Coreia do Norte, se pegar você com a Bíblia, você está morto. Você vai para os campos de trabalhos forçados, dali você sai no caixão. É terrível o que eles fazem com os cristãos. Eles queriam tanto ter a liberdade que a gente tem, de poder sentar numa praça, badoar, ler salmos, meditar, e não tem. E a gente tem e não sabe o valor que a palavra de Deus tem. A regeneração é um processo, transformação. Sei que esse tema, ele é bem polêmico, é a corrente. Uns que falam que a regeneração é no ato da conversão. Eu vejo a regeneração como um processo semelhante à santificação. Ninguém é regenerado totalmente a noite do dia. Porque há um processo. Se eu for impactado com a mensagem da salvação, o Espírito Santo me convencer, aí eu não vou entrar, porque tem corrente carminiana, né? Mas coisas, eu não vou entrar. Mas eu não vou ficar bonzinho a noite do dia. Esse processo de mudança é uma regeneração das ideias, dos sentimentos, dos gostos, da visão da vida. E como esse processo ele é alimentado? Sem Bíblia não tem regeneração, porque a regeneração começa com o conhecimento e a consciência. Foi o que eu preguei domingo. João 17, versículo 3 a 2. Que diz que a salvação é esta, que conheço a Ti como Deus único e verdadeiro. Como eu vou conhecer Deus? Pelas Escrituras. Não é só pelo que as pessoas falam, ou pela televisão, não. Faça como os bereanos, ouça e vai conferir se o que está sendo dito e falado, cada palavra é coerente. Então, sem Bíblia, não tem como a mente ser renovada. O que Paulo fala em Romanos 12, versículo famoso, né? Que fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que o entendimento é renovado? Bíblia, pão que desceu do céu, isso transforma. É algo assim que às vezes falta palavras. Quando você está angustiado, está desanimado, se você dobrar o joelho e começar a ler as Escrituras, você sente que tem algo diferente. Porque é um livro espiritual, é uma revelação, é Deus falando contigo pelas Escrituras. Então, como que eu vou conhecer Deus? Pela palavra. Por isso Ele deixou as Escrituras para nós. As igrejas que se convertem, os crentes que se convertem nos países onde há perseguição, eles ficam agoniados para ter um exemplar da Bíblia. Um dia eu vi um vídeo de uma tribo isolada, não sei quem foi o missionário que pregou, e eles foram ganhos para Cristo, e eles queriam Bíblia. Aí parece um missionário, que tradução, irmão, demora às vezes 30 anos para completar. Então, geralmente, você traduz porções da Bíblia, você começa a traduzir o Evangelho, a Bíblia toda dá média de 40 anos. Dependendo da língua, mas que é uma complexidade dos idiomas. Não é falar casa é obra, ou casa é bate, não. Tem que ter o sentido de moradia para aquela cultura, para você fazer a tradução, para que eles entendam. Então leva tempo, às vezes você pega um versículo da nossa língua de 3 linhas, quando traduz para a língua nativa, dá 10, 15 linhas, é interessante, né? Eu tenho a Bíblia Kaiowá, tem texto que mostra pequenininho, o Kaiowá é esse aqui, ó. Porque não é palavra por palavra, é sentido
esse olhar cultural para que você faça eles entender o que Deus quis ensinar. Leva muito tempo a tradução. Aí eu vi que quando conseguiram fazer a tradução em encadernado, chegou naqueles avião leve, como aquele avião que a gente tem, que missionários não fazem socorro, é o que? Não sei. Ultraleve. Não, ultraleve é aquele doação, é um outro, que tem só eles. Quem me recomenda? É por aí, aqueles aviãozinhos que quando vai pousar, até medo, vai morrer, né? Quando o aviãozinho chegou e vê aquelas caixas, aquela multidão, vem todo mundo correndo, chorando, quase se rasgando de alegria, quando cada um pegava um exemplar da Bíblia. Nossa! Gente, imagina esse povo com a Bíblia. Acho que vou ler a Bíblia toda, acho que eles ficam piados. Porque é isso. Eu imagino o inferno com ódio agora que esse povo tem essa escritura. Nada vai impedir a fé desse povo, porque a fé vem pelo ouvido e ouvir a palavra. Como eu vou confundir? Como eu vou escravizar com elementos culturais, espirituais? O missionário é contra a cultura, mas tem coisa na cultura que é diabólica. A gente não mexe na roupa, não mexe no idioma, nada, tudo deixa. Mas a relação espiritual, a código prisioneiro, você tem que entrar com o Evangelho para que eles não sejam escravos de espíritos. E aquela alegria tremenda que o diabo está vendo agora com a Bíblia, eles vão ser crentes. Eles vão brilhar na luz de Cristo e vão rejeitar as heresias do cotidiano da cultura dele. Não vão mais buscar espíritos, não vão mais ser animista, vendo que o mundo é animado por espírito, espírito do vento, espírito do sol, espírito da casa. Não, porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. Quem já viu o filme Etal? Olha, esse Etal prepara um balde para chorar. Etal é uma fala indígena do povo Muque, da Papua Nova Guiné. Eles falam, então, o missionário Marcos Zucchi, foi nos anos 80, foi enviado para aquela tribo para pregar o Evangelho. E eles tinham diversos costumes horríveis. Adoravam o espírito da máscara, que era uma máscara de palha, que começava a rodar, tinha aqueles rituais, e as mulheres eram proibidas, é só para homem. E se uma mulher olhasse o pé e descobrisse quem estava na máscara, ela era comida de morte. O filme mostra isso. Porque era um homem, mas o cara tem um calo, tem um treco no pé. Eu conheço aquele pé. Aí a mulher foi descobrir. Aí mostra ela sendo, o pescoço dela sendo quebrado nos nativos. E o garotinho, o filho dela, ficou assim, chorando, que não podia fazer nada. Os homens constantemente batiam nas mulheres, surravam. E nessa festa, os homens começavam a comer de tudo, rindo, e as mulheres escondidas com fome lá. Coisas malignas. Aí esse missionário Marcos Zucchi foi para lá. Primeira coisa que ele fez, como todo missionário espiritual, não é chegar pregando. Ele foi viver com ele, observar os costumes e começar a notar palavras no dialeto para ele aprender a língua. E mostra ele estudando as palavras. Passado um tempo, quando ele já tinha um certo domínio do dialeto, ele anunciou: vou trazer uma história para vocês. E aquela aldeia toda reuniu, tipo 4, 5 da manhã, pela manhã. E ele usou um material chamado cronológico. Eu tenho esse material, que é usado, que foi produzido para a Nova Tribo. É a Bíblia toda com fotos, gravuras, mostrando todo o plano da salvação, desde Gênesis Apocalipse, por parte até chegar lá em Jesus. Então eles começaram a mostrar as figuras, começou a ensinar o povo, todo mundo assim. Escutava o almoço, mas essa igreja batista, tinha um barulho, só ouvindo. Aí dava uma lição e falava: amanhã nós vamos continuar a lição. Há um dia ele falou sobre Isaac e Jacó e Abraão.
Aí ele para a lição, na hora que ele vai para o monte, ele fala: será que Abraão vai sacrificar o seu filho? Amanhã eu concluo essa história. A aldeia não dormiu. Eles davam aquele gravadorzinho que tu mexe assim, ele é dinâmico, precisa de luz. Eles ficavam a noite toda, de madrugada, conversando, preocupando: será que Abraão vai sacrificar Isaac? Aí diz assim no filme, quando chega de manhã, todo mundo está na rede, até doente, botava a cama no negócio de palha, que ele queria ver a conclusão. E ele começa a contar a história. Quando ele chega em Jesus, ele fala assim, que ele explica a salvação, ele fala que em Cristo os teus pecados foram todos perdoados. Aí começa um por um a testemunhar, né? E batia no peito. Daqui a pouco, quando ele fala que agora não tinha mais nenhuma condenação, a aldeia toda explode, começa a dançar, chorar. Horas e horas, ninguém para, pegava no céu, carregava no colo, aquela coisa toda. Depois que acabaram de horas de gritar, todos começam a chorar, choro compulsivo. Aí ele fala: estou chorando porque agora estou lembrando de todos os familiares que morreram sem coisa mais linda. Aí ele começa a traduzir: olha, é um filme maravilhoso, e tal, e tal outro. Talvez ache no YouTube, mas a imagem não é nada boa. A gente ainda tem? Se eu achar, e quem quiser, eu empresto. Depois tem tal dois, dando a continuidade quando os convertidos passaram a pregar para outras aldeias. Tudo resultado da Bíblia. Por isso o diabo não quer que tu leia a Bíblia. Por isso o diabo não quer que você aprenda as Escrituras. Por isso o diabo não quer que você se alimente. Que sem Bíblia eu sou um alvo fácil para o engano, para o desânimo, para o desvio, para a morte. Jamais vou conhecer a Deus. E se eu não conheço a Deus, eu não vou ter vida eterna, segundo João capítulo 17, versículo 13 horas. Lute para conhecer mais a Deus. Não se limite apenas a pregação de domingo ou mensagem. Não, vai você buscar. Cava, que vai cada vez mais você vai cavar com conhecimento, mas vai botar água. Essa água é que alimenta e que sacia a nossa sede. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo a Deus, mais eu sou liberto de mim mesmo, mais eu começo a entender o que é realmente a vida. Só para fechar, eu vou rever essa mensagem umas 5 ou 10 vezes. Eu estava assistindo a mensagem de John Piper sobre a vida e a morte. Gente, eu nunca vi mais explanação. Ele vai na Bíblia mostrando o que acontece quando a pessoa morre. Olha, ele traz algo tão profundo, e novo, falar sem hipocrisia. Quando eu assisti aquela mensagem, Deus me perdoe, eu tenho vontade de morrer logo, porque é tão boa a maneira como ele colocou. Eu nunca tinha visto por esse prisma. Olha a importância de conhecer as Escrituras. Não tem como ter medo de morrer. Paulo fala que ele desejava logo subir, mas por amor aos patrícios, ele já não sabia o que ele queria, que ele queria ter mais almas para Cristo. E ele, quando começa a mostrar o que é o céu, o que é a vida após a morte para o crente, que coisa maravilhosa, meu Deus! Mas sem as Escrituras, eu fico cego, aí o medo me toma conta. Aí quando o médico fala: tu está com um problema aí, só vai ter um mês, você vai cair em depressão, em crise. Mas falar isso com uma pessoa esclarecida, tem certeza de alguém? Amém, vou passar esse mês com a minha família, com a igreja. Mas, porque ele sabe que não perde, que a nossa alma é eterna, a nossa identidade entrelaçada com o Espírito, apenas vai trocar de moradia. Agora não vai ter uma moradia na glória com Cristo. Então como é que eu vou ter medo? Vou brigar com Deus? Vou fazer pirraça? Ah, Senhor, cadê a tua fidelidade? Gente, se a gente entendesse o plano de Deus para a nossa alma, como sairmos dessa terra, a gente não teria medo de nada, porque fica
ficar perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar nada? Por que temer carregar a cruz? Por que ter medo de perder se Jesus já ganhou tantas coisas para nós no campo espiritual? Só pelas Escrituras que os nossos olhos estarão realmente abertos. Aí você vai entender quando ele fala que não é masoquismo. Lá no capítulo 5 de Mateus, acho que é o versículo 11, né? Que diz assim: bem-aventurados os seus olhos que por minha causa vos injuriarem e mentiram, disseram de mal contra vós, regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão, e fizeram o mesmo com os profetas que vieram antes de vós. Que a tribulação, que a luta, a perseguição, é para você regozijar, primeiro pelo privilégio de ser co-participante dos sofrimentos de Cristo. Só para terminar, eu vi um testemunho do africano, eu não sei se ele era do sul ou da Nigéria, estou vendo tantos, e ele assim, novo convertido, esclarecido, bem pobre, tadinho, um chinelo de dedo, uma camisa daquelas que agora ninguém escreve, nem toca, realmente é doação, a gente evita essas bolas. Ele falou assim: olha, ele sofreu, irmãos, não sorriam. Jesus padeceu por mim, Jesus sofreu por mim, Jesus foi açoitado por mim, Jesus foi humilhado por mim, morreu por mim, ele sou eu. Por que eu vou fugir disso? Eu também tenho que passar por isso, porque eu quero ser como meu Jesus. Eu fiquei com vergonha, não, Jesus, preciso dessa fé. Realmente esclarecida, começou a murmurar, perdeu tudo, os guerrilheiros arrebentaram com tudo, e ele deu um discernimento que, se Deus está permitindo, é porque Deus quer que ele seja um bom participante, porque Cristo fez isso por ele, falou: eu também devo fazer isso pelo meu Cristo. Não fez teologia, não fez faculdade, pobre de um vilarejo lá no cantão da África, mas esclarecido, mais do que muitas vezes nós, que temos tantos recursos e temos tanto medo de sofrer algum prejuízo por amor a Cristo. Foi que eu acabei comigo e comecei, fiquei minha introdução, mas não tem pressa. Foi como para terminar o que provocou mas que provocou uma mudança radical na vida do Conde Nicolau Zinzendorf, que é o fundador da comunidade dos moráveis, que tem que estudar a história, mas os moravianos andavam nas estrelas, tanto que John Wesley se converteu, foi ver uma fé dos moráveis. Quem quiser, está lá o filme do YouTube do Wesley, que ele vivia um tormento como pastor, porque ele não acreditava que ele era salvo. Ele achava que tinha que fazer muitas coisas. Era um dia no navio, numa viagem, o navio estava quase a pique, uma tempestade no mar. John era com medo de morrer, achando que não ia para o céu, que faltava muitas coisas, faltava mérito. Aí, no meio daquela confusão, o navio quando afundando, ele falou: que é isso? Uma música? Ele desce o corão, está os moravianos no mundo a Deus cantando. Ele: como esse povo consegue ter tanta paz se o navio está afundando? Isso machucou o coração dele. Eu não tenho fé como eles, preciso. Mais tarde, em contato com o moraviano, eles realmente foi liberto desse medo. E John Wesley foi o maior avivalista da Inglaterra. A história do Wesley maravilhosa. Como que eles conseguiram ter essa paz? Esclarecimento da palavra. Definição sobre a vida eterna e a vida passageira. Não perca a eterna por causa da vida passageira. Confia no Senhor. Entrega a tua vida a Ele. E deixa Ele te usar. Na alegria ou na dor. Amém? Vamos fazer nossa oração na roda que já estourou e eu volto ali para casa arrebatada. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Queremos agradecer pela vitória e pelos méritos que estamos aqui nessa noite. Amém. Por estarmos juntos, orando, para
sabemos das necessidades nossas, e as pessoas, ó Pai, nós amamos, parentes, amigos, e muitas vezes pedem para que oremos por eles, e é um privilégio apresentar a necessidade nossa. Tenho certeza que todo amor chegou a nós. Palavras de gratidão e agradecimento, os pedidos de cura, de libertação, de restauração, ou Deus amado, a vitória da tua serva da previdência, consiga nessa delícia voltar, seu benefício recuperado, que tu és o Deus que nos sustenta e sabe de nossas necessidades, que tu possa estar, Pai amado, abençoando cada necessidade, cuida de nossos corações, nos ajuda, Pai amado, a nos achegarmos mais a Ti por meio do Espírito, porque precisamos cada vez mais estar fortalecidos e conscientes da nossa fé, do nosso papel, da nossa missão aqui na terra. E acima de tudo, Pai, ter comunhão contigo, andar contigo, ter o conhecimento da pessoa de Deus, e nos relacionarmos com Deus. Ainda que tenhamos as nossas limitações, sim, nós temos. Nós estamos ainda aprendendo muitas coisas, precisamos cada vez mais aprender. Mas não nos deixe parados, nem estagnados, e nem olharmos para trás. Que tu continue todo o processo de santificação da nossa vida. Regenerando, Pai, cada vez mais. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra em nós, há de concluir até o dia de Cristo. Eu sei, Pai, que a cada dia, muitas vezes, derrubando gigantes, mas nós vamos continuar vencendo. Porque tu estás conosco. Abençoe aqui a cada família que é representada. Que os pedidos cheguem até a tua presença. E que tu possas responder segundo a tua soberana vontade. Nos dá paz, confiança, fé, alegria em ti, Senhor Deus. Que nós possamos sempre te amar, independente daquilo que nós pedimos ou recebemos de ti. Guarda, meu Pai, leva cada um no seu lar, debaixo da tua mão poderosa. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre nós. Que toda a igreja Cristo espalhada, espalhando na terra, hoje e para todos, sempre. Amém. Obrigado, Senhor, estamos para o Senhor de Deus.